E esse momento crítico, o qual estamos passando, ele tem gerado grandes discussões. É dever de quem está infectado informar aos demais? Uma divergência entre o direito, a intimidade e a saúde pública. A policial militar Riana Rodrigues nos ajuda a discutir esse tema. Bom dia, eu me chamo Riana, sou policial militar, tenho 15 anos de profissão e fui indagada, pela TV e para algumas pessoas que me conhecem sobre essa questão do dever moral, de por que eu tomei essa decisão de tornar público que eu estou com Covid. Primeiro, a questão do dever moral é quando se fala que não tem por obrigação por lei, Não sou obrigada por lei a informar que eu estou infectada. E a questão do dever moral é porque nas meus princípios morais, aquilo que eu entendo por moralidade, aquilo que eu entendo por ética, aquilo que eu entendo por ser o certo, diante da minha criação que eu tive, minha mãe me ensinou sempre a falar a verdade, sempre pensar no próximo. E pensando dessa forma, de que as pessoas que tiveram contato comigo poderiam também estar infectadas, pensando no bem-estar, pensando na saúde das pessoas. Os meus familiares não, porque todos estão sabendo, mas as outras pessoas que tiveram contato comigo, para que pudessem se cuidar, observar se tiveram sintomas, procurar o posto de saúde, procurar o SAMU, procurar quem quer que for, para que possa dar um suporte nessa questão da saúde, em relação ao Covid. Eu já faz muito tempo que eu estava sentindo os sintomas, muito tempo que eu falo, já estava com acho que uns 15 dias que eu sentia febre e uma pequena gripe. Espirrava, tossia, E aí você está dizendo que é só uma gripe. E aí você fica nessa expectativa de não querer aceitar que está com Covid. E aí foi muito importante quando teve a notícia que um parente nosso próximo testou positivo e eu continuava com febre, ia e voltava a febre. E aí eu procurei o SAMU, O SAMU não, o posto de pronto-socorro municipal, que fica também no mesmo prédio do SAMU. E lá minha saturação baixou, foi para 90. Minha pressão já estava alta, estava 18/16. E a médica logo me colocou em observação, fiquei no oxigênio. E isso na terça-feira da semana passada. Depois de ter passado o final de semana todo sentindo sintomas como não sentir cheiro, nem gosto das coisas, Febre, mal-estar. E eu não sentia que minha saturação estava baixando, eu não sentia que estava como se eu tivesse com falta de ar, sem ter os sintomas de falta de ar. E aí foi colocado no oxigênio, conseguiram estabilizar, e isso eu permaneci a tarde toda, Fiquei um pouco nervosa. Achei também que a minha saturação estava descendo por conta da pressão que aumentou muito. Lembrar que eu sou hipertensa. Eu cheguei com 18/16, com febre, com 37, quase 38 graus. É estado febril. Minha saturação 90. E isso a tarde toda a médica me deu medicamentos para reduzir a pressão. Com 1 hora depois, foi verificado, minha saturação continuava a baixar e minha pressão aumentou, foi para 22/13. E eu já saí do hospital à noitinha, lá do pronto-socorro municipal à noitinha, com a saturação estabilizada e a pressão também. Logo em seguida, já me deram um atestado médico, para ser apresentado para o meu trabalho, para que eu saísse das atividades laborais, e com os medicamentos receitados para que eu pudesse começar a tomar, que foi ivermectina e azitromicina, Florax, paracetamol, zinco. Esses medicamentos foram um protocolo usado para mim. Cada caso é um caso, cada pessoa sente uma coisa diferente, cada pessoa tem um sintoma diferente. Embora tenha alguns que são comuns, mas tem outros que apresentam mais, apresentam menos. Então, o que for usado para mim pode ter sido usado para outra pessoa. Mas que os sintomas que eu senti podem não ser os mesmos que vocês também estejam sentindo. A diarreia, a gente sabe que é comum, a febre,
pressão oscilando, mas a questão da falta de ar, que é o que causa o perigo para ser levado ao hospital, para ser internado e ser entubado, esse tem que ser observado, porque como eu estava falando, mesmo eu com a minha saturação caindo, eu não sentia, né? E eu vim para casa e um amigo me emprestou um oxímetro que nem para comprar a gente não encontra mais nas farmácias. Eu estou usando o oxímetro, coloco no dedo e faço a medição sempre. E está estabilizado, graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus todo dia por essa possibilidade de passar por esse problema sem maiores complicações, né? E preconceito eu não sinto, eu tive muito apoio, muitas pessoas me ligando, muitas pessoas preocupadas comigo, meus amigos de trabalho, meus amigos da polícia, meus amigos lá das coisas de fazenda, onde eu tiro meu serviço, os meus familiares. E é muito ruim, porque eu estou afastada dos meus filhos, né? Eu tive que sair da casa, vim para minha casa, que eu estava na casa da minha mãe com meus filhos, e vim para casa. E aqui eu estou isolada. Mas dá para matar a saudade pelo WhatsApp, por videoconferência, a gente consegue conversar, consegue saber como é que tá as coisas por lá. Mas preconceito, até o presente momento, eu não tenho sentido porque eu não saí de casa, né? Eu estou isolada. Eu não coloquei meus pés na rua nesse período, mais uma vez falando por uma questão de dever moral. Eu tenho que ter essa responsabilidade de não querer passar o meu problema de saúde para outras pessoas, né? Eu acho que deveria muita gente pensar dessa mesma forma. Mas é uma questão muito pessoal, muito individual. E quantas vezes eu tiver algum problema de saúde e que for esse problema passado para outras pessoas pelo ar, pelo contato, eu vou estar informando. Porque as pessoas precisam ter noção de que você está doente e que você esteve em contato com a pessoa doente e precisa procurar os órgãos de saúde para que possa ser notificado e também se cuidar, né? Fazer o tratamento, tomar o medicamento correto, ter repouso, ter cuidado. Então, tudo isso parte de um princípio moral, de uma questão minha enquanto pessoa, né? Eu, enquanto pessoa, entendo que eu tenho que ter essa responsabilidade e cuidado também com o meu próximo. Eu fiquei muito preocupada, que eu tenho minha avó de 95 anos, que eu tive contato, tem a minha mãe que tem problema de saúde, tem meus filhos. Mas a minha preocupação foi além da minha família. Foi aquelas pessoas que conviviam comigo no trabalho, que eu encontrei na rua, numa ida rápida ao banco, numa ida rápida ao supermercado. Mesmo tomando todos os cuidados, usando máscara, usando álcool em gel, sempre lavando a mão, não falando próximo das pessoas sem a proteção devida. E eu fui infectada mesmo usando todos esses cuidados, né? Então, o que eu posso nesse momento pedir para todo mundo, pedir para que as pessoas que estejam me vendo tenham cautela na hora de falar com as pessoas, cuidado na higienização, que é muito importante. Eu, enquanto mãe, enquanto filha, neta, quanto colega de trabalho, eu tive todos esses cuidados. Porém, em algum descuido, em algum momento, eu descuidei e fui infectada. Então, é coisa de minutos ali em convivência com alguém que teve infectado e você não percebeu, né? Então, o que eu peço para todo mundo é tenha cuidado, cuidado na higienização. Se sentir os sintomas, procurar os órgãos de saúde. Não deixem para depois, porque eu não sei o que teria acontecido comigo se eu tivesse demorado um pouco mais para procurar o posto de saúde, né? O pronto-socorro municipal, desculpa. Porque foi lá onde foi identificado que eu estava com a minha saturação caindo, que é o que significa o quê? Que é a falta de ar. Mas mesmo eu não sentindo sintomas, eu estava com a saturação lá embaixo e a pressão oscilando. Então, gente, vamos se cuidar, vamos procurar os órgãos de saúde, vamos procurar ajuda médica, vamos procurar um amigo da gente que é enfermeiro, que é médico, vamos falar com o pessoal que você não conhece, mas procurar entender os sintomas, entender como é que se procede essa proliferação do vírus.
que a gente já sabe que os cuidados básicos é com a higienização, mas também sentir alguns sintomas, procure os órgãos de saúde. Procure quanto antes, para não deixar depois que tiver o pior, que aconteceu um sintoma muito maior, que você der falta de ar, que der a falta de oxigenação no cérebro e vir chegar ao desmaio. Então, tudo isso a gente tem que observar. Bom dia e tô bem, viu? Tô muito bem, graças a Deus.